E aí, meu nome é Matheus. Eu vou aqui ensinar hoje para vocês como fazer um script em Shell, né? Um Shell script. E vou ser bem direto, simples. Eu tô usando uma VM do CentOS e vou usar o VIM, que é um editor que já vem padrão nele, que roda no terminal. Pra gente iniciar é bem simples. Vou criar um arquivo com VIM. Então, para criar um arquivo no VIM é só estar no diretório, colocar VIM, nome do arquivo, como vai ser o primeiro, eu vou colocar um hello. E a extensão, que é .sh, shell, de shell script, né? Aqui, esse daqui é um comandinho do VIM, tá? Então eu tenho que colocar a tecla aí e vai me liberar a parte de inserção. Todo shell script, na primeira linha, a gente precisa identificar onde é que ele vai rodar. Então, no nosso caso, a gente vai rodar no bash e tem que passar o caminho dele. Então, a gente vai colocar aqui o cerquilho, exclamação, barra bin, barra bash, que é onde ele vai rodar padrão aqui. Todos os shell scripts, se você rodar, a maioria, todos vão estar dessa forma, certo? O próximo comando, ele é bem simples também. É o echo, ele vai imprimir uma coisa na tela, no nosso caso no console, né? Quando ele for rodar no bash. Eu vou colocar aqui um hello world, pra gente testar. E eu vou rodar mais um comandinho aqui do VIM, que é o Ctrl C, para sair do modo de inserção, dois pontos, WQ, que vai salvar e sair do arquivo. Para executar, ele é bem simples também, é só você colocar um ponto barra, para falar que você está aqui na raiz, que não é para procurar nada de variável de ambiente que esteja rodando aqui no terminal, eu quero um arquivo, e passo o nome dele aqui, que é hello.sh. Só que ele vai dar um erro de permissão negada. O que é isso? A gente vai rodar aqui um comando chamado ll, a gente vai ver que a gente só tem a permissão de leitura e escrita. Não tem a opção de executar. Então, a gente tem que colocar isso na mão. Como que a gente coloca? A gente roda o comando chmod. Sh não, desculpa, chmod. O chmod, ele tem duas maneiras de inserir. Eu vou mostrar para vocês aqui a forma mais simples, que é na forma de octal. Então, na forma de octal, se você coloca o 0, ele não tem nenhuma permissão. Se coloca o 1, é apenas executar, 2 é apenas gravar, 3 é gravar e executar, e vai até o 7. O 7 é o mais importante para a gente, que vai dar todas as três permissões para a gente, de leitura, de gravação e de execução. Só que ele perde três números, então são três sets. Por quê? O primeiro é o do usuário, que está rodando na máquina. O segundo é o do grupo. E o terceiro é de outras pessoas que conseguirem acessar esse arquivo que pelas estruturas de pastas e assim por diante. No nosso caso, com segurança que não importa tanto, eu vou deixar ele livre para os três tipos, né, de pessoas que podem tentar executar o arquivo. E passar o nome do arquivo aqui, hello.sh. Ele não vai retornar nada. Se não retornar erro, significa que não funcionou. A gente pode limpar aqui o terminal e rodar de novo. Ele vai executar lá o nosso Hello World. Vou abrir aqui de novo com o VIM para a gente continuar. E agora eu vou mostrar para vocês a segunda parte, bem simples, que na verdade a gente já fez na primeira linha, que é um comentário. Comentário com cerquilho. Só isso, simples. Isso é um comentário. Tudo que você colocar depois do cerquilho é um comentário. Então você pode colocar ele ali, eu posso colocar ele aqui na frente do eco, que na hora que for interpretada a linguagem, ser executada, essa parte aqui ela vai ser ignorada. A não ser que ela seja colocada aqui no começo. E aí o nosso eco também não vai executar, ele vai ser ignorado. Só que a gente quer que ele execute, né? Agora a gente vai para a parte das variáveis. As variáveis no Shell Script ela é bem simples, porque o Shell Script não é uma linguagem tipada. Isso significa que uma variável ela não precisa falar se ela é um inteiro, se ela é um decimal, se ela é uma string.
Então, a gente pode colocar aqui com a variável nome, recebe, tem que ser bem juntinho aqui, igualzinho, para não dar erro, certo? Recebe Matheus. É uma string, a gente sabe que é uma string, mas no shell script, se eu viesse aqui e colocasse um 1, ou 1.1, ou um true, ele vai funcionar normal, entendeu? Porque ele não é uma linguagem tipada, isso facilita muita coisa. No shell script ele é uma linguagem de programação comum, então a gente tem variável, a gente pode conseguir pegar dados de quem está executando o script, a gente pode ter comandos de seleção, um if, um switch case, um while, por exemplo, tem funções. Eu vou começar aqui pelo mais simples, que é o para a gente pegar algo que o usuário digitou. Então a gente vai usar o comandinho chamado read. O read ele vai simplesmente travar o executamento, a execução do script e ele vai esperar que alguém digite alguma coisa. Então a gente quer que o cara digite vá para a variável nome, certo? E a gente pode colocar aqui que é hello world. E uma parada bem legal do echo é que você pode printar uma variável dentro dele, como usando cifrão, nome da variável. Vamos executar para testar. Vou dar aqui um W aqui agora de novo. E vou rodar o script. Ele vai dar um hello world Matheus e aí ele não terminou de executar, que ele está esperando que eu digite alguma coisa para colocar dentro da variável nome. Eu vou colocar aqui, sei lá, Rodrigo. Eu vou dar um OK e terminou a execução. Certo? Ele colocou dentro da variável nome, só que como eu dei o print antes, ele não printou de novo, entendeu? Então ele guardou na variável. E aí é isso que eu queria mostrar e mostrar para vocês agora como que a gente altera isso. Tá, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar o echo depois, né? E rodar o read nome antes. Opa. Pode rodar aqui não, read nome. Eu vou colocar um echo aqui antes. Digite seu nome. E aí, agora que for para variável nome, não vai ser mais Matheus e vai printar o que eu escrevi. Só que isso aqui já é uma brecha para a gente usar uma estrutura de decisão, né? Se o cara não quiser que imprima o nome dele, né? A gente pode fazer um if else aqui. A estrutura do if else no shell script ela é bem simples. Você abre e fecha com o chat aqui, if, abre e fecha com o chat. É um pouco diferente a forma como ele interpreta, então a gente tem que colocar aqui. Opa! Vou colocar aqui antes aqui, né? Não quero, pra mim saber antes, eu preciso perguntar pro cara. Então, vou perguntar aqui pra ele. Deseja ver o resultado? Bem simples, né? Vou colocar aqui um S ou N pro cara digitar. E vou dar opa, vou dar um read na opção dele. Então, o que ele escrever vai para dentro da variável op. E aqui no if, a única diferença é que a gente não vai poder chamar o op assim. A gente vai ter que chamar ele assim antes de verificar a condição. Certo? E também, diferente de outras linguagens, não é dois iguais, é um só. Ele não vai atribuir, pode ficar tranquilo. E a gente pode verificar se é igual assim. Se for igual assim, isso aqui é em inglês, né? Então, bem echo. A gente pode dar um echo hello world name, que nem a gente fez em cima. Else, a gente pode rodar também um hello world, só que a gente pode rodar o hello world
com o meu nome de verdade, Matheus. E aí, para terminar o if, a gente não pode esquecer desse pequeno detalhe, é só escrever if ao contrário. Então a gente coloca fi. Aí a gente dá um Ctrl C, dois pontos WQ. A gente pode rodar ali de novo. Vai pedir para mim digitar meu nome. De novo, eu vou ser o Rodrigo. E aí, deseja ver o resultado? Vou colocar aqui sim. Ele vai dar um hello world. Ponto. Por quê? Por quê? Por quê? Pá, eu acho. Vamos testar a segunda opção. Vou colocar Rodrigo. E colocar um não. Word Matheus, ok. Vamos ver o que é que a gente fez de errado. Bom, não coloquei a variável name, mas a variável nome. Não existe nada dentro da variável name. Foi até legal pra gente ver aqui agora que ele não estoura um erro se a variável não existir. Ele simplesmente vai printar ela vazia. Vamos testar lá de novo com o nome da variável certo agora. Rodrigo. Sim. Hello World Rodrigo. Agora sim, tá tudo funcionando. Isso aqui deu uma deixa pra gente, né? Que a gente tá duplicando meio que código aqui. Vamos supor que se esse Hello World aqui no Echo fosse alguma coisa mais complexa, a gente podia colocar ele dentro de uma função. Eu vou aqui mostrar pra vocês como é que a gente faz então uma função. Funções no Shell Script também é algo bem simples. Eu vou colocar aqui a função, o nome dela vai ser printa, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. O que ela tem de diferente? O que ela mais tem de diferente uma função em Shell Script é que ela não recebe parâmetros ali em cima ali. Então você não consegue saber quantos parâmetros ela vai receber assim dessa forma. Como é que a gente faz para pegar um parâmetro? Então o cara chamar, ele pode mandar 10, 15, 20 parâmetros, quantos eles quiser. Que a gente vai querer só um. No nosso caso, a gente vai querer que ele mande um nome pra gente, né? Então a gente vai colocar aqui de novo a variável nome, vai receber o parâmetro. Mas como é que a gente pega, né? Se a gente não tem lá em cima no print. Vai ser cifrão 1. O que tiver o primeiro parâmetro que ele passar vai ser o nome. A gente dá um eco. Aqui a gente passa o hello world para cá para baixo. Hello world com o nome da pessoa, certo? E eu vou apagar esse primeiro nome que a gente colocou aqui de exemplo. O que muda na hora de chamar também? Na hora de chamar, a gente não vai chamar a função com parênteses, diferente das outras linguagens. A gente vai chamar printa, espaço, parâmetro, ou segundo parâmetro, terceiro parâmetro e assim por diante. No caso, a gente só tem um parâmetro que é o nome, né? Então a gente pode colocar aqui printa, nome do cara. E na segunda opção, no caso, eu vou querer que ele mande Matheus, então eu vou trocar aqui para printa uma string chamada Matheus. Acho que tá tudo certo. Vou dar um Ctrl C, dois pontos WQ para salvar e sair. E eu vou executar. Digitar meu nome, agora meu nome vai ser Marcelo. Deseja ver o resultado? Sim. Hello, Marcelo, certo? E aqui eu vou colocar Alfredo. Deseja ver o resultado? Não, porque meu nome é Matheus e Matheus é mais bonito. Ele vai printar Hello World Matheus. Um extra. No Shell a gente pode ter essa interação, mas ele é muito mais usado porque eles são criados para interagirem com o Bash, né? Então, se a gente rodar aqui, por exemplo, o comando date aqui no Bash, a gente vai ver que ele manda pra gente que é um sábado, maio, dia 11, a hora que eu tô fazendo e tal, o ano. A gente pode colocar isso dentro de uma variável no Shell. E também, se eu quisesse, por exemplo, criar um arquivo, excluir um arquivo, a gente podia. Vou mostrar aqui de maneira bem simples como é que a gente faz isso. Bem simples, muito simples mesmo. Para rodar qualquer coisa no Bash e não utilizar a linguagem do Shell Script,
a gente roda o cifrão, abre e fecha parênteses e dentro o comando. Naquele caso eu usei o comando date, né? O que eu poderia fazer? Eu posso dar só aqui um cifrão date, ele ia executar. No caso, se tivesse aqui para criação de um arquivo, ou dar um ping em uma outra máquina, por exemplo, ele ia funcionar. Nesse caso, eu quero pegar o que ele retorna do date. Então, eu posso colocar aqui que data recebe cifrão, abre e fecha parênteses, date. Então, ele vai executar, ele não vai printar isso pra gente no nosso bash e vai colocar na variável chamada data. E ali no echo, depois no nome, eu vou colocar ali para ele dar um eco na data também. Só pra gente testar isso. Beleza? Ctrl C, .wq. Vou rodar de novo aqui. Vou colocar que meu nome é Matheus. Ver o resultado? Sim. Vai printar lá Hello World Matheus e a data de hoje. É isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigado para quem assistiu o vídeo aí até o final. E tchau, tchau.